Você estuda português, mas não está conseguindo organizar muito bem o seu tempo de estudo para se dedicar a esse aprendizado, mesmo tendo um professor ou um tutor? Então, fique até o final deste vídeo, porque eu fiz ele especialmente para você. Eu, como estudante de inglês, eu tenho um método que eu uso há bastante tempo para que possa me ajudar no processo de aprendizado. E isso mesmo se você tem um professor, um tutor, porque é importante que a gente estude além da aula que a gente tem com aquele profissional. E se você estuda sozinho, você também pode usar esse método. Vai ser até melhor para você se organizar e perceber como está sendo o seu progresso naquele aprendizado. Então, fique comigo até o final desse vídeo para que você possa ver todas as informações, as dicas que eu vou dar para que você possa aprender a falar o português brasileiro. O primeiro método que eu uso é um até considerado antigo por muitas pessoas, principalmente porque hoje nós temos computador e você tem a possibilidade de digitar, mas para mim, no processo desse aprendizado, seja na língua inglesa ou qualquer outro conteúdo que eu esteja aprendendo, funciona muito melhor se eu copiar o material que eu estou estudando num caderno. Exatamente. Então, se eu estou estudando com um professor ou sozinha, e eu tenho um material que está sendo a minha referência, eu copio à mão, num caderno, aquele material. Porque isso vai me ajudar a memorizar a escrita das palavras e também o significado delas, porque às vezes você encontra uma palavra que você não se lembra o significado, e aí você vai buscar o significado, então isso pode ficar na sua memória quando você precisar usar numa situação real aquela palavra, aí você vai se lembrar, eu já procurei sobre isso. Então isso me ajuda tanto na escrita, quanto também no aprendizado de vocabulário. E olha só, eu não estudo somente naquele momento que eu estou com o professor. Eu costumo separar pelo menos 2 horas por semana para que eu possa ver aquele conteúdo além da aula. Mas calma, eu sei que a gente tem a rotina do trabalho, às vezes você tem a família, filhos, esposo ou esposa, e você precisa também se dividir para outras situações da sua vida. Então, você pode dividir essas 2 horas na semana, 30 minutos cada dia. Então, você vê os dias que são mais acessíveis para você e estudar pelo menos 30 minutos naquele dia. E aí, o que você faz? Porque em 30 minutos é pouco tempo, você não vai conseguir estudar todos os pilares em 30 minutos. Então, a minha dica é, você tem lá, você vai estudar então 4 vezes por semana, certo? Que são 30 minutos por dia. Num dia, você estuda a leitura, 30 minutos de leitura. No outro dia, 30 minutos de escrita. No outros 30 minutos, a escuta. E a fala. E nessa questão da fala, se você não tem com quem falar, a minha ideia é que você grave a sua voz. Então, por exemplo, você pode pegar o que você leu no dia da leitura e gravar a sua voz no seu próprio celular falando, porque assim você vai se escutar, você pode usar aplicativos que ajudem também com a fala, pode assistir canais no YouTube, assistir a TV aberta, se você tiver acesso à TV aberta brasileira, mas se não, canais do YouTube, tem vários canais que falam português brasileiro. Outro método que eu gosto de intercalar com esse de 2 horas por semana é o método Pomodoro. Como é esse método? Você vai estudar durante 25 minutos e descansa 5 minutos. E aí você volta, depois de 5 minutos, mais 25 minutos e descansa 5. Então, o que eu gosto de fazer para que seja algo consistente, que eu consiga ver um resultado daquele estudo? Eu repito esse ciclo de estudar 25 e descansar 5, 4 vezes.
que vai dar mais ou menos aí 2 horas de estudo. Mas isso depende também do tempo que você vai ter para fazer isso num dia só. Então, você pode ou escolher 2 horas por semana, 30 minutos cada dia, ou você pode escolher esse método. Por quê? Ele é muito interessante, porque às vezes a gente só pode estudar à noite. Então, a nossa mente já está sobrecarregada por tudo que já aconteceu durante o nosso dia. Então, isso, os 25 minutos, você colocando no seu relógio, ele vai ajudar a não sobrecarregar a sua mente. Porque quando a gente estuda por muitas horas direto, isso sobrecarrega e acaba que a gente não tem o resultado esperado, a gente não absorve aquilo que a gente deveria absorver. Então, a gente precisa dar esse intervalo para o nosso cérebro. Para todo o processo de aprendizado, um trabalho que você faz que precisa de muitas horas para ser realizado, é importante a gente ter pelo menos 5 minutos para o nosso cérebro. Então, eu uso 25 minutos de estudo, descanso 5. Assim eu absorvo muito melhor aquilo que eu estou aprendendo. O outro método que eu tento fazer também é a imitação. Eu tento imitar os nativos falando. Seja um nativo, ou seja uma pessoa que tem um nível a mais que o meu e que eu possa aprender algo com ela, porque existem muitas pessoas que não são falantes nativos, mas falam muito bem, porque estudaram, se dedicaram muito para chegar naquele nível. Então você pode fazer o método da imitação, é como uma criança. Toda criança, quando está aprendendo a falar, ela não tem um caderno, ela não vai ler, ela aprende como? Imitando as pessoas que convivem com ela. É assim que a criança aprende. Então, a gente pode também usar esse método da imitação para aprender sobre entonação, até mesmo a pronúncia. Isso pode te ajudar bastante também. Essas são as minhas dicas para você estudar na sua casa, seja sozinho ou então mesmo se você tem um professor. É importante você ter um contato com o idioma além da aula. Quanto mais você se expor ao idioma, melhor vai ser. Isso até parece uma frase assim que todo mundo fala, mas é a realidade. Então você pode mudar o seu celular, pode ter mais contato com produções feitas pela língua que você quer aprender, como filmes. No Brasil, a gente assiste muito novela. Então você pode assistir novela, desenhos que mesmo que sejam produzidos em outros países, nós temos a dublagem em português também. Então, quanto mais contato, proximidade você tiver com a língua, melhor vai ser para o seu processo de aprendizado. Isso vai se tornar mais rápido. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no meu canal para você receber mais conteúdo legal como esse, compartilhe com seus amigos e deixe aqui nos comentários como que você estuda o português brasileiro na sua casa.